Oi, gente, olha só. Vamos começar aqui debater um pouquinho sobre a aplicação do método de Runge-Kutta na resolução da equação de Schrödinger, certo? Dependente do tempo, para o problema de dois elétrons no estado singlet. Então, qual é a ideia? Uma cadeia unidimensional, certo? Você tem aqui N átomos, aí você bota dois elétrons ali. Esses elétrons eles têm spin opostos, né? Tem um spin, por isso que é o subespaço singlet. Você tem um spin para cima e o outro spin para baixo. Então aí é permitida a dupla ocupação. Tá? Então você vai expandir o estado do sistema nessa base aqui. Como o spin já está bem definido, aí essa base aqui fica bem interessante, né? Porque basicamente essa base aqui, esse cat aqui, quer dizer o seguinte: um spin no sítio N, outro spin no sítio M. Tá bom? Essa é mais ou menos a ideia da construção dessa base. Então esse cara aqui é a amplitude de probabilidade de você encontrar um spin, um elétron, né? No caso é um spin, né? Um elétron no sítio N e o outro elétron no sítio M, tá bom? Usando esse estado aqui e usando esse hamiltoniano, que é esse hamiltoniano de dois elétrons, né? Você chega nessa equação de Schrödinger aqui, dependendo do tempo, que ela é parecida com a equação de Schrödinger de um elétron no problema bidimensional. A diferença é que o termo diagonal, ela tem aqui essa composição um pouco diferente. Ela é a soma da desordem, né? Que cada elétron experimenta, um na posição N e outro na posição M, e o termo de interação, uma vez que nesse modelo você tem o termo de interação. Você tem a interação entre os elétrons oriunda da dupla ocupação, tá bom? É o termo da interação de Hubbard, né? Pronto, essa equação aqui é um sistema, na verdade, de equações, onde você tem, na verdade, N ao quadrado de equações, tá bom? Você tem tanto o Nzinho quanto o M, eles vão variar de 1 até Nzão. Então isso aqui são N ao quadrado de equações. Então vamos lá, vamos para o programa, fazer um programa Fortran, certo? Tendo demanda dos estudantes aí. Então vamos lá, né? Então, vou aplicar Runge-Kutta. O Runge-Kutta ele precisa do cálculo de 4 quantidades, 4Ks, né? Como você tem N ao quadrado quantidades, você precisa de N ao quadrado valores de K1, N ao quadrado valores de K2, K3, K4. Claramente isso é um array, né? Uma matriz. Estou colocando aqui 200 por 200. Você vai precisar de uma outra array que vai guardar a amplitude da função de onda. Então esse cara aqui são os CNM, tá? Então o Y é o CNM, tá bom? Beleza? E vai precisar de um epsilon, né? Que é a desordem diagonal, é um vetor real. Aí você precisa do U, precisa de um parâmetro para você simular aquela delta, que é esse del. E aí aqueles reais tradicionais que a gente sempre usa no Runge-Kutta, né? O T, o delta, o DT, um ou outro real aí que a gente precisa. Para essas equações aí escrever de uma maneira mais bonitinha, eu vou usar uns números complexos aqui, que é C1, C5, vou explicar lá na frente, e o I complexo. Esse I complexo, você pega esse I que está multiplicando aqui, passa para o lado de cá dividindo, então ele é 1 sobre I, ou seja, ele é menos I. H cortado igual a 1, tá bom? Então esse IC é menos I. Pronto, aí eu defino aí 60 átomos, né? Um sistema pequenininho, tá U igual a 0. O I complexo, como eu falei, ele é menos I, tá bom? Inicio zerando todas os CN, ou seja, todas essas amplitudes aqui eu zero. Chego lá no meio da cadeia, ponho um dado estado inicial. Então o estado inicial que eu estou colocando é o seguinte: no meio da cadeia, na posição N sobre 2, N sobre 2, o que é isso? Quer dizer que um elétron está em Nzão sobre 2 e o outro elétron está em Nzão sobre 2. Ou seja, os dois elétrons estão localizados no centro da cadeia. Certo? Aí eu digo que esse cara é igual a 1. Então, eu localizei um pacote de dois elétrons lá no centro da sua cadeia. E agora é resolver, né, velho? Tem o DT, né? DT eu botei 0.01. Esse TT aqui é o hopping T que aparece aqui. Esse termo de hopping T aqui. Tá bom? Eu estou chamando ele de 1, certo? Então eu chamo ele de 1. Aí vamos lá. Vamos para o K1, né? O primeiro K do Runge-Kutta. Como eu tenho N ao quadrado de equações, eu preciso de um loop, né? Preciso de um loop onde você vai ter I e J, ou seja, Nzinho e Mzinho, correndo de 1 até Nzão. Aí agora que eu vou usar aquelas variáveis C1, C2, C3. Observe aqui, ó. Esse cara aqui, para não ficar, como esse array é muito parâmetro, abre parênteses, I, J, não sei o que, vai ficar um negócio muito grande, desconfortável, eu vou
chamar esse cara aqui de um dado, vou definir esse cara aqui como um dado complexo. Então isso é um complexo, isso é outro complexo, isso aqui é outro complexo, isso aqui é outro complexo. Aqui são 4 complexos. E aqui você tem outro complexo. Então as variáveis C1, C2, C3, C4, C5, eu vou definir dessa forma. C1 recebe a função de onda no sítio IJ, C2 no sítio I mais 1 J, C3 I menos 1 J, C4 I J mais 1, C5 I J menos 1. Com isso, a equação fica muito mais simples de escrever. Ó, né? Vamos lá. Quem é K1? K1 é o lado direito disso aqui, é esse lado direito aqui. Então é só você escrever essa mesma equação usando aqueles complexos lá. Ó. A parte do hop, que é o quê? A parte do hop envolve a soma dessas 4 quantidades aqui. Né? Cn, m-1, n mais 1, n menos 1m, n mais 1m. Quem são esses caras? São esses caras aqui. Tá bom? Então, ó, somos 4 aqui. Né? C2, C3, C4, C5. Quem é o termo diagonal? Quem é esse termo aqui? CNM seria Y e J, que é o CC1. Não, tá aqui. Aí eu preciso construir essa ideia da delta. Como é que eu faço isso? Faço da seguinte maneira. Eu defino uma variável del, que o igual era zero. Era sempre zero. Quando o I for igual a J, eu boto uma condicional aqui. Se o I for igual a J, quer dizer, se N for igual a M, essa delta é 1. Aí eu boto delta igual a 1. Então eu somo o U aqui multiplicado por esse del. E esse del sempre é zero. Ele só é 1 quando o I for igual a J. Tá bom? Pronto, K1 está feito. Como é que eu calculo K2? O mesmo loop, ó, eu copio o mesmo loop com a mesma equação. A diferença é que aqui eu ponho K2 e na hora de calcular esse Y, eu atualizo ele pelo seu respectivo K. Vamos para K3. Mesmo bloco. A diferença é que o Y aqui será atualizado pelo seu respectivo K2, uma vez que agora eu vou calcular K3. E K4, né? K4 é a mesma coisa, atualizo com K3, né? Atualizo cada Y com o seu respectivo K3 e aplico a fórmula, colocando aqui K4. Pronto, calculei K1, K2, K3, K4. Para fazer a evolução, eu uso a fórmula de Runge-Kutta. Y no futuro é igual a Y no presente mais aquela média ponderada característica do Runge-Kutta, que é essa fórmula aqui. Um testezinho, a gente já viu aí, é calcular o módulo ao quadrado da função de onda. Que esse módulo ao quadrado tem que ser 1. Então eu vou calcular aqui, eu defino esse R1 como sendo o módulo de Y, ou seja, o módulo da função de onda no sítio IJ. E agora o R2 é a soma disso ao quadrado. Então isso daqui é o somatório em NM de módulo de CNM ao quadrado. Aí agora eu faço aquele truque que eu sempre faço, né? Para escrever, para poder eu ter uma medida, eu venho aqui, starto um contador. Digo, quando esse contador for maior do que 20, eu entro aqui e escrevo. Para não estar escrevendo toda vez que eu integro, porque como o dedinho, se eu for escrever cada vez, fica lento. Ele escreve número demais, fica um arquivo grande demais, fica lenta a integração. Aí eu boto esse truquezinho aí, para ele não estar escrevendo toda vez. Né? Então, quando esse contador passa de 20, ele entra, escreve, zero o contador, aí volta a contagem. Então, com isso, ele vai integrar 20 vezes, escrever. Integra 20 vezes, escreve. Tanto reduz o número de pontos no arquivo, quanto fica um pouco mais rápido, tá bom? Pronto, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu já resolvi, isso demora um pouco, viu, gente? Esse cálculo demora um pouco, demora aí uns 10, 15 minutos. Eu já resolvi aqui, vou mostrar para vocês o resultado, tá? Então o resultado está aqui. Lembrando que eu vou plotar a função de onda aqui, né? Só lembrando aqui, ó. Eu estou plotando o quê? O somatório do módulo ao quadrado da função de onda em cada átomo, né? Então, isso, eu estou plotando só o valor dessa coisa. Tem que ser 1, né? Certo? Então, vamos dar uma olhadinha se ele é 1. Tá? Ó, tá, isso aí. Tá da ordem 1. Né? Como eu disse, essa integração ela não é a coisa melhor do mundo. Então, ele não dá 1 mesmo, exatamente 1. Né? Se você vier aqui e subtrair, por exemplo, né? Subtrair esse cara aqui, fizer y igual a ABS de 1 menos y, se você fizer essa conta, isso tem que dar 0, né? Vamos ver quanto 0 rola. Não é bem um 0 mesmo, né? Deu 10 a menos 6 aí, tá? Não é um número ruim, mas também não é 0 mesmo. Né? Isso também já dá um sinal que o Runge-Kutta não é o melhor método para resolver esse problema. Né, gente? A gente resolve para aprender, aplicar, aprender a construir. Esse truque de escrever
essa função de onda aqui antes, fora, com essas constantes, ajuda para a equação ficar sempre com o mesmo padrão. Entendeu? E torna um pouquinho mais fácil de montar o programa e mais tranquilo de montar as equações. Mas na média o Range-Kutta não é um bom método para esse tipo de problema. Ele é lento, tá? Então existem alguns métodos melhores. Mas é isso aí, tá bom, gente? Valeu, obrigado, um abraço.